O Pai Rico, Pai Pobre, ele é um best-seller, né, do Robert Kiyosaki, e ele traz muito da mentalidade, e foi ele que introduziu como é que eu posso dizer, a teoria do passivo e ativo, né? A gente só ouvia falar isso em contabilidade, em matérias de faculdade, economia, e isso não era instaurado, não tinha um aspecto mais geral, ou um aspecto mais simples para você poder entender isso. E entender isso é o suprassumo de todo tipo de investimento, né, de toda construção de patrimônio, porque ativo é aquilo que te gera renda, que valoriza e te gera renda, e passivo é aquilo que desvaloriza e não te gera renda. Então, se você entende isso, entende o que são isso, né, ele dá muitos exemplos no livro. Ele fala, por exemplo, que o carro é um passivo. Por quê? Porque é um patrimônio que desvaloriza e só te dá despesa, certo? E, por exemplo, um imóvel é um ativo, então ele dá comparações. O imóvel ele valoriza com o passar do tempo, até um determinado ponto, é claro, né? Nem tudo cresce sempre. E também ele te dá a renda, que seria o aluguel, caso você não vá morar nele, certo? Então existem as despesas, mas o aluguel ele sempre supre aí a despesa de IPTU, né? Essas despesas que podem, porventura, existir aí nesse tipo de ativo. Então ele é quem trouxe essa teoria, né, do ativo e do passivo de uma forma simplificada, para que as pessoas entendessem e vissem a besteira que elas estavam fazendo nas vidas financeiras, né? Comprando sempre passivos e esquecendo os ativos, não sabendo a diferença entre eles e achando que tudo era bem, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a falar, não, eu tenho um carro, tenho uma casa. Então você está acostumado a falar que tem bens, certo? Mas isso é separado em ativos e passivos. Então se você tem uma casa e tem um carro, esses bens eles não são equivalentes, eles são contrários, porque você tem um ativo e um passivo, certo? Então é um menos o outro, porque esse carro aqui no caso, ele vai diminuir seu patrimônio, se você não vender ele vai chegar a zero, né? Ele vai diminuindo conforme o tempo. Você pode pesquisar aí carros que tem 20 anos de fabricação, o preço dele é zero praticamente. Então se você não se refaz desse bem, né, não se desfaz, não moderniza, enfim, ele vai puxando o seu patrimônio total, que é composto por ativos e passivos, ele faz esse patrimônio seu cair totalmente, né, e pode chegar a zero. Então é muito importante que tenha essa mentalidade.